Amigos, eu sou Gustavo Ferraz do projeto Jornada de Heróis, e se você ainda não me viu aí nos últimos meses, né, nas minhas palestras ou em algum curso online que eu estou vendendo, eu estou oferecendo, talvez você não saiba ainda que eu já lancei um livro, A Verdadeira História do Pai Rico. Na verdade, a pré-venda desse livro ia até o dia 9 de maio e eu estendi ela até o dia 25 de maio para alcançar mais pessoas aí. Ele está nessa pré-venda, ele está com desconto e tem uns bônus muito legais. Então, se você já leu Pai Rico, Pai Pobre ou um dos livros da série, você precisa ler esse livro aqui. Nesse livro aqui eu conto os bastidores da história do Robert Kiyosaki, né? Será que o Pai Rico era realmente uma pessoa? Será que o Robert Kiyosaki realmente tinha dois pais? Né? Será que o Robert Kiyosaki fala toda a verdade nos livros? Ou será que tem uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali? Isso é bem legal. Será que ele prega o que ele fala nos livros, ele coloca no dia a dia, né, na sua vida? E um detalhe importante também, você sabia que ele, há poucos anos atrás, faliu? Robert Kiyosaki quebrou uma das empresas dele, foi à falência, né? E no livro eu conto os detalhes dessa história, tá? Então fica ligado, se você quiser mais informação, acessa lá jornadadeheróis.com.br/live Pai Rico 1804, tá? Essa foi uma live que eu fiz aí exatamente há um mês atrás, no dia 18 de abril, e foi bem legal, teve uma audiência bem bacana, assim, uma troca de ideia com a galera que comprou o livro. Então, se você quiser saber mais informação, vale a pena você se cadastrar lá, assistir a live e, quem sabe, você não te interessa por esse livro que eu, no meu ponto de vista, é uma obra inédita, assim, que vai abrir vai te dar muitos insights aí, tá? No quesito série Pai Rico, entre todos os livros, o que eu indico, o que eu acho mais legal, eu sempre falo, é Empreendedor Rico, né? O nome, a tradução aí para o português não merece, assim, desmerece um pouco a obra, desvaloriza um pouco, na verdade, né? O nome original é O que você deve saber antes de pedir demissão do seu emprego. Cara, esse livro é muito legal, eu já li ele umas 3, 4 vezes, a cada vez que eu leio eu tenho novos insights, tá? Mas vamos lá, eu vou falar nesse vídeo aqui sobre o poder do fracasso. E se você é um empreendedor, ou se você é uma pessoa que é ativa aí, querendo encontrar o sucesso, querendo batalhar em novos projetos, eu posso te falar uma coisa. Você vai fracassar. This is just a test. Let's dance. Pois é, sabe por que eu falo isso com tanta certeza? Porque todo mundo que está no campo de batalha, todo mundo que sai à luta, uma ou outra hora acaba perdendo. Uma hora ou outra acaba perdendo, acaba fracassando, acaba tomando uma pistolada, tá? O segredo aí é você levantar o quanto antes possível, se recuperar e continuar correndo atrás dos seus objetivos. Pai Rico fala muito disso, Robert Kiyosaki fala muito disso, que é melhor cometer erros mais rápidos para você se recuperar rápido, aprender com os erros e seguir em frente, tá? E aqui eu quero falar sobre o filme A Fome de Poder, que você encontra no Netflix, se eu não me engano tem no YouTube também, tá? Que é a história do McDonald's. O Ray Kroc é vivido pelo Michael Keaton, que já foi o Batman, aí, um excelente ator. E ali naquele filme, que chega muito próximo da verdade mesmo, de tudo que aconteceu, como o McDonald's foi criado, como ele deixou de ser um negócio lá em São Bernardino e passou a ser um negócio mundial, e como ele virou uma franquia e muito mais, assim, né? Como ele deixou de ser, por exemplo, um negócio de hambúrgueres. Eu não sei se você sabe, mas eu não vou dar spoiler aqui. A Fome de Poder, The Founder, no Netflix, vale a pena, tá? Esse filme, ele foi baseado neste livro aqui, ó, A Verdadeira História de Sucesso, McDonald's. Esse livro é um livro difícil de achar. Eu, por um acaso, depois de anos procurando ele, eu achei num sebo, no ABC. Você vê que ele já está bem velhinho, né? Mas é uma história muito legal, vale a pena. Tanto é que eu não me desfiz dele, porque é um livro que eu guardo com muito carinho. Ele foi editado em 1987. Desde então eu nunca mais vi
nem em livraria, nem... Eu sou meio, né, rato de livraria aí, eu não vi em nenhum lugar, tá? Mas o filme tá aí, tá disponível, vale a pena. E tem 3 características ali do Ray Kroc, né, um empreendedor nato, assim, que estava na batalha e conseguiu sucesso. Se eu não me engano, ele conseguiu atingir o sucesso do McDonald's, ele estava com 57 anos, tá? Vale a pena dar uma conferida, é muito legal. E as 3 características do empreendedor que eu queria destacar são as seguintes. Primeira, persistência, né? A persistência até que é muito falada nesse filme. Por vários momentos no filme ele fala sobre ter persistência, né? E um ponto curioso que eu quero destacar aqui é que quando começa o filme, ele tá gerenciando uma empresa de multimixers, né? Ele trabalha como vendedor mesmo das máquinas de multimixers, ralando, né, jogando lá um puta de um discurso lá pro cara, pros lojistas, pros comerciantes, né, e não consegue vender, batalhando ali na dificuldade, e de repente chega um pedido para ele de 6 ou 7 máquinas de multimixers, ou seja, cada uma delas fazia 4 ou 5 shakes, né, milkshakes, e eles pediram 6 máquinas, né? Uma coisa assim fabulosa para a época. Nenhum restaurante tinha mais que 2 máquinas daquela, e ele achou até estranho, achou melhor verificar se o pedido estava certo e acabou indo para São Bernardino, do outro lado, no extremo dos Estados Unidos, para conhecer a tal lanchonete lá que estava pedindo aquele número de milkshakers, né? E um fato interessante é que mostra isso, no filme fala isso, ele já tinha vindo de outros negócios, ele já tinha tentado ser vendedor de copos descartáveis por vários anos, depois ele tentou vender móveis dobráveis, né? E aí ele estava com esse negócio do multimixer. Quando ele viu o modelo do McDonald's, ele chamou os irmãos McDonald's para jantar e conhecer o negócio, como que eles chegaram naquele resultado ali que era inovador para a época, né? Não existia praticamente quase fast food, né? O McDonald's foi um dos pioneiros aí, e ele realmente inovou no formato de atendimento, no formato de preparo dos sanduíches. Normalmente os sanduíches levavam 30, 40 minutos para serem feitos e entregues no carro para a pessoa, né? Naquela época, anos 50, as pessoas comiam, lanchavam ali no carro, tinha uma bandeja que encaixava na janela do carro, e eles revolucionaram isso, né? E aí, quando ele viu aquilo, os olhos dele brilharam assim, e ele foi atrás, ele propôs expandir o negócio para modelo de franquias, e ele começou a oferecer para as pessoas que ele já conhecia, para os contatos que ele já tinha, né? E ele, naquele momento, passou a ser alvo de chacota, né, de bullying, porque as pessoas, você é o cara que vendia copos descartáveis, kkk, né? Você é o cara do móveis dobráveis e tal. E é horrível, né? Se você não tem uma mentalidade blindada, se você não tem uma cabeça legal num momento desse, quando você tem um retorno de um outro ser humano, né, de uma outra pessoa que te conhece, te jogando para baixo desse jeito, muitas vezes você abandona o teu sonho, você esquece os teus objetivos e para tudo, né? Pergunta como que eu sei isso. Eu já passei vários momentos assim, e pior, naquele momento que você está no chão, você está saindo muitas vezes de uma crise pessoal, vem aquela galera que está na fartura e te espizinha, né? Te maltrata só para sacanear. É aquele cara que tá bem e ele tá querendo voar sobre o seu cadáver para fazer barulho, para fazer novela, né? Para fazer drama. Isso é muito ruim. Agora, se você tá blindado, cara, você passa por isso. Você muitas vezes você cai. Por 1 dia, 2 dias, dependendo do teu momento, até uma semana, até um mês. Mas se você tá blindado, você volta, a tua força volta e você continua. É aquela história de não é tentar até desistir, é tentar até conseguir. E esse ponto eu achei muito legal, isso conta muito no filme. Seja certo. Acerte pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. A segunda característica, assim, tem assim, de passagem, numa das cenas onde o Ray Kroc ele está num hotel à noite
e ele coloca para tocar um áudio motivacional. Esse é um ponto interessante, no livro detalha um pouco mais. O Ray Kroc era um cara que dava muito valor para isso, ele sempre estava se atualizando em palestras, em eventos, escutando áudios motivacionais. No caso, no filme, aparece uma cena em que ele tá ouvindo The Power of Positive, né? O poder da positividade, do Dr. Clarence Floyd Nelson. Não é um ator tão conhecido, é lá dos anos 40, anos 30, né? Mas até hoje a gente tem alguns caras conhecidos aí dessa área, com livros muito bons, inclusive, que serviram de inspiração para muita gente bacana que conta sobre eles, que é o Joseph Murphy, do Poder do Pensamento Positivo, o Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Fora a gente contar aí os gurus aí da autoajuda, né, do autodesenvolvimento da nossa época, tá? Você tem Tony Robbins, que escreveu O Poder Sem Limites, Desperte o Seu Gigante Interior. A gente tem John Maxwell, né, na área de liderança, e um dos livros mais legais que eu já li na vida foi As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Muito legal, vale a pena. Se você tem curiosidade, também é um outro livro que você tem que marcar aí na tua listinha. Jeffrey Gitomer, que fala sobre vendas, e ele tem o clássico Bíblia das Vendas, né? Mas todos os livros dele são fantásticos, eu recomendo, muito bom. Tá? Além de outros, né? De muitos outros. Então é importante que você tenha esses mentores, você tenha essa válvula de escape, você tenha esse conteúdo diferente, esse diferencial na hora que você tem um problema. Então, se você é munido disso, você consegue se recuperar muito mais fácil dos reveses aí, dos tombos, e você consegue voltar à luta muito mais rapidamente, tá? Principalmente se você, antes de entrar para essa linha, você era um cara como eu, que ia dormir depois de assistir o Jornal da Globo. Jornal Nacional e Jornal da Globo são os piores alimentos para a cabeça, né? Não só dessa emissora, mas de todas as emissoras, a imprensa no modo geral, principalmente no país que a gente vive nos últimos 3, 4 anos aí, que são escândalos atrás de escândalos, é uma coisa realmente que você se contamina e você se desgasta demais somente com as notícias ruins, com os escândalos que aparecem. Então, esquece um pouco disso, né? Eu estou completando aí praticamente 3 anos e meio que eu não assisto televisão, tá? Não sei casos de exceção, quando na casa do meu pai ou casa do meu irmão, que eu assisto indiretamente, né? Mas no mais eu assisto muito, eu vejo muito filmes no YouTube, né? Seriados do Netflix e tal, e procuro sempre nessa linha, tá? Vale a pena, deu uma diferença enorme para mim e eu tenho certeza que você também vai curtir. E o último ponto que eu queria destacar aqui é sobre a flexibilidade aí acompanhada da visão empreendedora do Ray Kroc. Você vê a todo momento que ele está tentando encaixar coisas novas no modelo, né? Tentar pelo menos coisas novas, formatos novos, né? No caso do porão que ele queria colocar embaixo da loja, né? Depois surgiu a ideia do milkshake de pó, né? Que ia reduzir bastante os custos de todos os franqueados, enfim, acabou não dando certo, mas o que eu quero dizer assim, o cara tinha a característica dele era essa, de tentar, de flexibilizar, de ver se dá, né? Sendo que os irmãos McDonald's, pelo contrário, eles eram rígidos, os famosos bad boy, né? Os caras não queriam mudar de jeito nenhum, tanto é que se fosse por eles, o McDonald's não seria conhecido hoje e seria mesmo reduzido a uma lojinha lá no interior dos Estados Unidos, tá? Então, era sobre isso que eu queria falar. Vale a pena, se você não assistiu esse filme ainda, A Fome de Poder, The Founder. Vale a pena, procura lá e você vai curtir. E não esquece, meu livro aqui, estou para fazer um lançamento físico, né, oficialmente aí, numa noite de autógrafos com comes e bebes aí, provavelmente entre o dia 25 e 30, tá? Isso já era para ter ocorrido, mas foram vários imprevistos, então aquele esquema, nunca desista, né? Você vai curtir muito esse vídeo, fica de olho e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!